Hoje, pessoal, eu quero aqui conversar com você, telespectador do SBT Comunidade, sobre duas decisões judiciais que colocaram em liberdade suspeitos presos. Um deles pela Polícia Militar, o outro pela Polícia Civil. Um caso vem do interior, o outro é aqui da capital. Eu vou começar a entender junto com você estas decisões pelo caso que vem lá de Lucas do Rio Verde. Porque a justiça pôs em liberdade o homem que foi preso suspeito de agredir uma criança de 2 anos, lá em Lucas do Rio Verde. A criança deu entrada no hospital com suspeita de traumatismo craniano. Vamos entender primeiro toda essa situação na reportagem do Marcelo Fim. Foram os médicos do Hospital São Lucas que acionaram o Conselho Tutelar, após a criança de 2 anos dar entrada na unidade com suspeita de traumatismo craniano. Consta no boletim de ocorrência que a Polícia Militar foi acionada e encontrou a mãe da criança no hospital. Ela disse que conheceu o suspeito há cerca de 30 dias e mantinha um relacionamento com ele, e que no dia da agressão precisou sair e pediu para o suspeito cuidar do filho dela. Retornando, encontrou a criança machucada. Questionado, o suspeito disse que a criança teria caído de uma motoquinha enquanto brincava no quintal. Negou ter agredido. Na audiência de custódia, o juiz Evandro Juarez Rodrigues concedeu a liberdade ao suspeito mediante o pagamento de uma fiança no valor de R$ 1.320. Na sentença, o magistrado escreveu que, abre aspas, não basta a existência de indícios de autoria e materialidade que se entenda pelo cabimento do decreto prisional, em especial situações como os dos atos na qual não se revela a maior gravidade da conduta do agente, de forma a concluir pela sua periculosidade, motivo pelo qual não vislumbra o risco em sua colocação em liberdade. Fecha aspas. O rapaz foi detido, prestou depoimento, negou ter agredido a criança de 2 anos, foi encaminhado para a audiência de custódia. O juiz determinou o pagamento de uma fiança de R$ 1.320 e colocou o suspeito em liberdade. No texto da sentença, o juiz dá a entender que não há muitas dúvidas quanto à materialidade do crime. Mesmo assim, optou pela liberdade do suspeito até a conclusão das investigações. Mas tem um detalhe no boletim de ocorrência que pode ter passado despercebido e que eu quero compartilhar com você a partir de agora. Eu estou com a minha bancada aqui hoje com muitos documentos, porque eu vou compartilhar estes documentos com você ao longo do Comunidade de hoje. Aliás, vem comigo para a minha bancada, vem cá. Deixa eu mostrar para você aqui alguns dos documentos que estão aqui na bancada. Está aqui o projeto de lei que chama a atenção aqui em Cuiabá, que a Marcela vai falar daqui a pouco. Aqui está a decisão judicial. E aqui está o boletim de ocorrência. Esse boletim de ocorrência tem a sua última linha da narrativa um detalhe importante. As informações que estão na reportagem do Marcelo Fim foram extraídas do boletim de ocorrência e da decisão judicial. Destes dois. Mas olha só esse detalhe, o suspeito que ficou com a criança de 2 anos para que a namorada resolvesse algumas questões no centro da cidade e disse que a criança teria se machucado ao ponto do médico suspeitar de traumatismo craniano ao cair de uma motoquinha, relatou à polícia que responde a um processo de violência contra a própria filha. Ou seja, não é o primeiro caso. Este suspeito, que teria agredido o filho da namorada, ao ponto dos médicos suspeitarem que a criança tem traumatismo craniano, já responde a um processo de uma agressão contra a filha dele.
Outro detalhe, os policiais perceberam, e agora a polícia tenta entender no inquérito, que quando o abordaram para a prisão em flagrante, ele tinha marcas de arranhões nos braços. E esse suspeito, com esse histórico, diante da gravidade deste caso, foi posto em liberdade. Na delegacia, o delegado teria determinado uma fiança de aproximadamente R$3.000 para que ele fosse posto em liberdade. O juiz, na audiência de custódia, baixou o valor para R$1.320. Não é desrespeitar uma decisão, não é desrespeitar um magistrado. A gente quer entender a decisão. E não há crime nenhum em questionar decisões. Por isso mesmo que existe a segunda instância, para que as decisões em primeira instância sejam reavaliadas. Então não há crime nenhum em questionar uma decisão, não há ofensa ou desrespeito ao magistrado que colocou em liberdade esse suspeito. O que a gente quer aqui, e que a gente está tentando através da nossa produção, é entender se existem elementos, como diz aqui na própria sentença. Deixa eu achar esse ponto específico. Não basta a existência de indícios de autoria e materialidade para que se entenda pelo cabimento do decreto prisional, em especial em situações como a dos autos, na qual não se revela maior gravidade da conduta do agente, de forma a concluir pela sua periculosidade, motivo pelo qual não vislumbro risco em sua colocação em liberdade. Na sequência, o juiz escreveu o seguinte: é necessário que existam elementos concretos a evidenciar que a liberdade do indiciado ocasiona risco à ordem pública e econômica, à convivência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, o que não ocorre na hipótese versanda. Desta feita, inexistindo os mencionados requisitos da prisão preventiva, dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal, a liberdade provisória é a medida que se impõe. Maxime porque a segregação cautelar deve ser utilizada como último caso. O juiz, ao colocar em liberdade o suspeito de ter agredido essa criança de 2 anos, determinou a ele algumas obrigatoriedades. Ele tem que comparecer bimestralmente ao juízo, no local onde reside, para informar e justificar suas atividades, comparecer sempre que intimado a todos os atos processuais, não mudar de residência sem informar o novo endereço ao juízo, não se ausentar de sua comarca por mais de 8 dias sem comunicar ao juízo, proibido de frequentar bares, festas e congêneres enquanto durar o processo, recolher-se à sua residência das 22 horas às 6 horas da manhã do dia seguinte, salvo se estiver comprovadamente estudando ou trabalhando nesse período, situação essa que deverá ser comunicada ao juiz. E, claro, não praticar crimes. Foram os requisitos determinados pelo juiz para que o suspeito deste caso fosse posto em liberdade. Enfim, nós vamos continuar acompanhando, vamos continuar atrás de informações deste caso, de informações atualizadas sobre o estado de saúde da criança, mas essa atualização, ela era importante para você. Nós mostramos esse caso ontem aqui no SBT Comunidade. Eu precisava avançar nessa história diante dessas novas evidências, desses novos fatos que vieram a público.